pelo lado acadêmico, lado da educação, mas eu acho que é isso mesmo. Cada vez mais as coisas são diversas, se complementam. Então, eu recebi um desafio do Êxito de falar em 30, 40 minutos, espero que em 30, sobre a educação empreendedora como referencial para o século XXI. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer o convite ao do Janguier, que é o presidente do Instituto Êxito, cumprimentar os diretores, conselheiros, sócios do Êxito, dar um grande abraço aos companheiros do Comitê de Educação do Êxito, brilhantemente coordenado pelo Celso Nisquier, aqui meu amigo, meu parceiro também, e cumprimentar os participantes que estão assistindo e interagindo com o Êxito. Bom, o tema é um tema, eu pretendo projetar uma apresentação para tentar sistematizar e que a gente possa racionalizar o tempo. Então, ao mesmo tempo que falar e projetando aqui uma apresentação que eu preparei, que eu acho que vai facilitar. Alô? Vai facilitar essa apresentação. Então, assim, falar da educação no empreendedorismo no século XXI tem 3 palavras-chave que são fundamentais, né? Primeiro, espera aí que eu não estou conseguindo entrar. Estamos te ouvindo, Yara. Oi? Estamos te ouvindo. Sim, mas não está projetando, tá? Não. Tá. Parece bem aqui. Pode seguir. Então, assim, primeiro é falar dessas 3 grandes palavras que integram essa temática, que é educação, empreendedorismo e século XXI. Falar de educação é uma questão muito próxima à minha experiência profissional, porque, como o próprio Janguier já apresentou, eu trabalho há muitos anos com a educação, não a educação básica, mas a educação superior. Tenho aprendido muito, né, com todas as pessoas com quem eu troco e convivo. Fui professora de 2 grandes universidades federais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília, por onde me aposentei. Nos últimos anos, estou fazendo um trabalho mais voltado para a iniciativa privada, por meio da consultoria Edux. Então, essa trajetória ela me permite um olhar plural para a educação. Claro, plural dentro da moldura da educação superior. Eu não tenho experiência com a educação básica. Então, essa vivência na educação superior, esse olhar, ele é contemplado pelo setor público e pelo setor privado, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma experiência, uma vivência com um grupo de instituições privadas e uma imersão de muitos anos em 2 grandes universidades federais. E como professora, pesquisadora, gestora, isso tudo foi criando uma base que me permite, desse lugar, hoje, conversar com vocês e ousar falar no Instituto Êxito, né? Com empreendedores brilhantes, enfim, pessoas e educadores do mais alto gabarito no nosso país e também internacionalmente. Então, nesse momento, nós estamos falando de empreendedorismo. E aí, nessa reflexão sobre os anos todos da minha formação, eu me dou conta que eu tenho, isso tudo surgiu a partir de uma crença no empreendedorismo, né? Numa crença que, no primeiro momento, era uma crença que estava vinculada ao desejo de ser feliz, de ser realizada, de poder contribuir, e não muito preocupada com a questão de ser empreendedor numa empresa pública ou privada, até porque o meu início foi na instituição pública. Então, ser empreendedora na instituição pública, podendo contribuir com essa postura empreendedora e trazendo sempre a preocupação de que, ao ter uma postura empreendedora, ela traz uma necessidade óbvia de inovação e de criatividade. E aí eu trago aqui 3 conceitos, né, que vão perpassar a nossa conversa, que são conceitos apresentados por
Kim Robson, no livro de Todos Nós Somos Criativos, de 2019, onde ele faz de maneira muito simples, mas muito profunda, a diferenciação entre imaginação, criatividade e inovação. Então, acho que isso é muito importante, né? Para quem trabalha com educação, obviamente. Então, a imaginação, ele coloca que é a capacidade de usar a mente para pensar em coisas que não estão presentes para os nossos sentidos. Já a criatividade é o processo de ter ideias originais com algum valor. E a inovação, que na minha concepção é a base do empreendedorismo, é a inovação, é o processo de colocar as ideias originais em prática. E aí a gente tem... saiu aqui, só um minuto. E aí, a grande pergunta que surge, né, nesse momento de trabalhar a questão da imaginação, da criatividade e da inovação, é a grande questão. O que é o empreendedorismo? Se nós vamos abordar a educação empreendedora, é importante que a gente tenha uma base construída sobre o que é o empreendedorismo no século XXI. Ele surge no século XVIII, né, a primeira expressão de empreendedor vai surgir lá na França, em 1728, depois ele ganha mais consistência teórica aí no século XX, por volta de 1942, 1945, mas no século XXI, hoje, né, nessa trajetória, nessa passagem do século XX para o século XXI, o empreendedorismo está relacionado com a questão da inovação. E se é inovação a base do empreendedorismo, nós temos que visualizar o empreendedorismo não como uma questão, uma base empírica, mas olhar para o empreendedorismo, né, não só a educação, mas de uma forma global e genérica, olhar para o empreendedorismo como uma ciência. Uma ciência, não é uma coisa que você é nato, o desejo, a crença, mas a questão do empreendedorismo é um campo de saber constituído e é uma ciência, né? E como ciência, o empreendedorismo vai requerer estudos e aprendizagem, visando fundamentar a crença inicial e a vontade de empreender, que essa sim é inerente ao ser humano, mas é fundamental. E por isso a importância estratégica do Instituto Êxito. Porque se fosse uma questão espontânea, sem essa característica, esse status, né, de ciência, de campo de saber, não haveria necessidade de nós estarmos agora aqui conversando sobre educação empreendedora. Não é? Porque nós estamos falando, até onde eu pude apreender do pedido do Instituto Êxito, nós não estamos falando de uma educação empreendedora informal. Nós estamos falando como é que o sistema formal da educação brasileira trabalha, utiliza, aplica, incorpora a concepção empreendedorismo na formação, tanto na formação básica quanto na formação superior. Né? E aí eu faço um recorte maior da educação superior, porque é exatamente a minha experiência nessa área de muitos anos como professora, pesquisadora, enfim. Então, tentando consolidar esse pensamento, empreendedorismo é uma ciência e é um campo de saber. Não é uma coisa que vem, né, por osmose, vem no dia a dia somente, isso é importante, mas ele é uma ciência, a literatura nacional e internacional está repleta de teses, de uma série de teorias que comprovam isso. Né? Daí a importância das instituições de educação superior, das instituições de educação básica, dos institutos, enfim, de todo esse complexo que trabalha a educação formal dentro de parâmetros acadêmicos, enfim, e pautado na ciência. E aí, tudo que eu pude acumular nesses anos todos, né, de experiência profissional, eu comecei a perceber, pelo menos comigo, que o que aconteceu? Tinha uma crença inicial, uma crença que é preciso fazer diferente. Passei num concurso público de uma universidade federal, uma das melhores do Brasil. Entro como professora nessa universidade muito jovem, recém-formada,
onde me formei lá mesmo, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ali cheguei com 16 para 17 anos, aos 20 anos eu fiz o meu primeiro concurso público para docente e passei. Ali eu poderia ter assumido, como muitas pessoas assumem, eu não estou aqui para criticar, mas poderia ter assumido uma posição acomodada. Bom, estou concursada, vou ficar aqui 25 anos, não é? Que é o tempo para a mulher, naquela ocasião, se aposentar, e aqui me acomodo, fico fazendo as coisas, mas não, mesmo nessa postura de uma instituição pública, eu assumi que era, desde aquela época, e acho que por experiência de algumas pessoas, pessoas muito referenciais, eu observei que era preciso fazer diferente, mesmo não sendo uma empresa, não sendo minha, não é uma empresa privada, a postura tinha que ser outra. E que essa postura, aí da crença para a postura, e que essa postura, ela precisava não só ser uma postura espontânea, mas era uma postura que precisava ser embasada por teses, por fundamentos, por teorias, pela aprendizagem. Então, era uma postura que precisava do domínio. Agora, isso, né, eu posso hoje falar desse lugar, que não é uma coisa hierárquica, não vai acontecendo tão didaticamente. Aqui está mais didático, mas não é tão didaticamente. Essas coisas vão acontecendo no processo, no seu processo de criação, no seu processo de aprimoramento. E aí, da crença, como no livro Mindset, a Carol aponta que a crença é fundamental, que nós podemos ter ou não consciência dessas crenças, mas elas têm forte influência sobre aquilo que desejamos e sobre nossas chances de consegui-lo, da crença com o amadurecimento, com a vida universitária, com a postura, convivendo com outros professores, com uma realidade nova na minha vida, num processo novo, eu percebi que a postura também era fundamental. Além da postura, o domínio. Dominar essa crença, dominar pelo viés da ciência, dominar essa crença. E aí só tem um caminho, que é a formação. Né? Seja ela formal ou não, mas só tem um caminho, que eu vivenciei e que eu tento, nos meus artigos, nos meus livros, publicar e escrever. O caminho é o caminho da formação, que cada vez mais é uma formação contínua, continuada, uma formação que não tem fim, tem início, mas não tem fim, porque se tem uma certeza no século XXI, é que nenhum nível educacional tem terminalidade. Você pode ter todos os títulos, mestre, doutor, experiência de pesquisa de pós-doutoramento, 1000 especializações, mas em nenhuma fase dessa ela tem terminalidade. É quando começa uma nova crise, uma nova crítica, novas questões que você tem que buscar. Depois desse domínio, né, rapidamente eu tentei sistematizar a minha trajetória, veio a visão. Aí eu passei a ver, a ter visão, a ter um poder um pouco mais trabalhado de, inclusive, identificar, dentre as várias pessoas, aquela pessoa ou aquelas pessoas referenciais, que são empreendedoras, que eu poderia olhar para essas pessoas, aprender com essas pessoas, sair do plano teórico e evoluir para um plano prático, entendendo como é que essa ruptura, como é que esse nascimento se dá. E aqui eu não vou puxar saco, todo mundo sabe que eu gosto demais, é uma relação, graças a Deus, há mais de 15 anos, uma dessas pessoas, e eu acho que foi por conta dessa visão, desse domínio e em relação ao empreendedorismo, que me canalizou para olhar diferentemente e aprender com ele, que é o Janguier, né? Eu, na oportunidade, nesse momento que eu o conheci, eu estava num cargo público dentro do Ministério da Educação, professor Carbonari também, que eu conheci, outras pessoas, eu teria a possibilidade de ter uma relação mais próxima com inúmeras pessoas do ramo da educação superior, e naquele momento, e eu sinto hoje, numa leitura que eu faço hoje, que foi uma aproximação, naquela ocasião, de uma aprendiz que precisava aprender o que é ser empreendedor. Jovem, empreendedor, uma pessoa que valoriza a educação,
uma pessoa formada, uma pessoa com todas as condições, que eu olhei e falei, olha, esse é o caminho, né? E aí eu assumi, não só ele, mas umas outras pessoas, como um referencial nessa construção. Bom, e aí eu trago o livro do Janguier, né, ele tem vários livros, e é muito bom porque me deu muita base para chegar nessa reflexão que nós estamos apresentando agora, mas como nós temos várias pessoas assistindo e nem todos conhecem, eu trago um dos livros do Janguier, que eu gosto muito, está aqui inclusive na minha mesa, que é o livro da inovação em uma sociedade disruptiva, aonde ele afirma com muita veemência que um empreendedor precisa de conhecimento. Não é? Quer dizer, não é uma coisa que você vai levando, precisa de conhecimento, seja o conhecimento formal, estruturado, ou seja o conhecimento da vida, do mundo da vida, que é um dos maiores conhecimentos, mas precisa de conhecimento, precisa de força de vontade, precisa de ambição, de persistência e de dedicação. Então, essas coisas eu aprendo com ele todos os dias e leio muito sobre isso. E aí a grande questão que se coloca depois dessa parte mais introdutória é como o empreendedorismo está presente na educação superior brasileira. Eu digo superior porque é um pouco a minha praia, é o que eu posso falar mais confortavelmente, onde eu aprendo todos os dias. Aprendo na BMS, junto a Celso Nisquier, aprendo com José Rocha, aprendo com Bruno, aprendo com Daniel, aprendo com Rony, aprendo com todos vocês nesse meu convívio diário de amizade e de carinho. Então, assim, eu fiz o recorte pela educação superior. Como é que o empreendedorismo está presente na educação superior brasileira? Lamentavelmente, é muito recente essa absorção do empreendedorismo na educação superior. É muito recente. E se nós formos olhar com um olhar mais crítico as políticas públicas de educação, nós vamos perceber que a maioria dos atos normativos e a própria política da educação superior e da educação básica não contempla a questão do empreendedorismo. Lamentavelmente, não contempla. Né? Eu trago aqui um exemplo. O Plano Nacional de Educação, que é recente, aprovado pela Lei 13.005, em 25 de junho de 2014, que tem uma vigência por 10 anos, até 2024, que não faz referência ao empreendedorismo, nem na educação básica, nem na educação superior. Isso já no século XX, 2014. O Congresso Nacional aprova uma lei que não menciona a importância de se criar na educação uma cultura do empreendedorismo. Claro, não precisa estar na política, pode não precisar, mas é fundamental que esteja. Quando a Unesco preconiza, quando vários autores nacionais e internacionais orientam que é hoje um elemento importante. E por que o empreendedorismo é importante? Primeiro, porque é uma ciência, e segundo, que ele tem como base de construção a inovação. E não existe educação para o século XXI sem inovação. Sem inovação. A inovação tecnológica, a inovação científica é a base de construção de uma educação que vai dar conta dos nossos problemas no século XXI. E por que vai dar conta dos nossos problemas no século XXI? Porque é um século, né, diferentemente do século XX, é um século complexo, não é linear, contraditório, impregnado de eventos desconhecidos, está aí o coronavírus, excelente o primeiro depoimento de uma pessoa que viveu essa experiência. Então, assim, é um momento, o século XXI é o século da descoberta, das coisas novas que virão, e elas vêm em grande magnitude, elas não vêm como uma coisa pequena. Elas vêm exatamente impactando o planeta e mostrando que não existem barreiras de proteção. Barreiras de etnia, de classe social, de gênero, e nada, de nacionalidade. Essas barreiras não existem para esses problemas que são de grande magnitude, que chegam ao século XXI. Né? Então, uma coisa que a gente pode afirmar, sem ter medo de errar,
é que, como ciência, na educação superior brasileira, a presença do empreendedorismo, lamentavelmente, ainda é muito tímida. Apesar da sociedade reconhecer a importância do empreendedorismo no crescimento e desenvolvimento econômico e social, que contribui diretamente para ampliar a cidadania e a solidariedade, e impacta nos índices de desenvolvimento humano. Apesar de todo esse reconhecimento, dessa constatação que já é universal, o empreendedorismo, ainda enquanto ciência, não aparece ou aparece timidamente. Como é que ele aparece? Aparece como uma disciplina, lá numa matriz curricular, muitas vezes uma disciplina que não é nem obrigatória, é optativa, o aluno faz se tiver interesse. Aparece com um professor que entende de empreendedorismo, nunca exercitou, mas entende, é contratado para dar aquela disciplina. Então, são maneiras periféricas, né, e não nucleares de trazer o tema. Então, por isso que eu digo que é recente e é uma presença tímida ainda na educação superior. Apesar, como eu tenho dito, de todo esse reconhecimento e de Kim Robson, que é um grande autor, que eu já falei e volto nele, né, do livro Somos Todos Criativos, no livro dele tem um capítulo dedicado ao empreendedorismo, e onde ele faz essa correlação da importância da imaginação, de ter uma crença, da criatividade e da inovação. E ele diz assim, uma coisa muito forte, muito bacana. Ele diz assim, as nossas instituições de ensino, e ele é inglês, as nossas instituições de ensino estão diante de uma tarefa duplamente difícil e precisam não só melhorar a leitura, a escrita, olha, textual, a leitura, eu estou olhando para cá que eu tenho que olhar para vocês, a leitura, a escrita e a aritmética. Como também devem reforçar as escolas, ele não fala se é superior ou básica, e devem reforçar o empreendedorismo, a inovação e a criatividade. Então, não dá mais para fugir desse debate, não dá mais para achar que basta ser uma coisa improvisada. Não é improvisado. É nato, é inerente ao ser humano, tem uma crença, mas há de se colocar numa posição de um status fundamental para que se tenha, de fato, impacto nessa realidade que é complexa, que é extremamente desconhecida e que nem a ciência está dando conta de dar respostas tão imediatas. Bom, e por que isso acontece na educação superior brasileira? Eu aponto, eu já estou caminhando, né, para metade da nossa conversa, por causa do horário, mas eu aponto que é um problema multicausal. Não existe uma causa. A sociedade reconhece a importância. A maioria dos empreendedores contribuem para o PIB, para o crescimento e desenvolvimento do país. E por que, então, que o empreendedorismo, enquanto ciência, enquanto um campo de saber, não foi e não é apropriado, não é trabalhado na formação acadêmica? Porque todos nós aqui passamos por formação acadêmica, não é? Por que isso não acontece? Na minha opinião, tem vários motivos. Eu vou destacar 4, até por causa do horário, mas futuramente, se Janguier me permitir, a gente pode continuar conversando sobre isso, né? Primeiro, eu acho assim, que a educação, entidade educação, na sua essência, ela é conservadora. E ela é lenta para as mudanças, é muito lenta. A educação é um construto lento, conservador. Por outro lado, o setor, estou falando no Brasil, o setor educacional brasileiro é extremamente regulado, avaliado e supervisionado pelo MEC. Depois nós temos também um terceiro fator que eu acho importante trazer para o debate, é que as instituições de educação superior e a própria educação, as políticas educacionais, são impregnadas por influências dos conselhos profissionais. No Brasil, isso é muito frequente, né? OAB, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, enfim, os conselhos profissionais, que, na maioria das vezes,
defendem posições conservadoras e de reserva de mercado, né? Na maioria das vezes. E isso limita também a introdução num projeto mais amplo, institucional, estratégico, de trazer a inovação. Então, essa realidade ela dificulta muito que as instituições, mesmo querendo aplicar, saia desse lugar mais confortável, né, para correr um risco de aplicar um modelo inovador. Seja universidade, centro universitário ou faculdade. Quando eu falo instituição de educação superior, eu me refiro às três clássicas: universidade, centro universitário e faculdade. Então, o que nós temos hoje? Nós temos a seguinte situação: a grande maioria das instituições de educação superior vivem uma tremenda contradição. Ou elas se acomodam e seguem, muito bem dito pelo Ricardo aí, a cartilha do Ministério, implementando e trabalhando um modelo acadêmico conservador, pautado nos pilares do século XX, e com isso garantem boas avaliações do Ministério, uma posição confortável, nada de supervisão, nada de protocolo de compromisso, está ali, uma posição confortável, o caminho vai, eu jogo todas as minhas expectativas no mercado, que quando aquele aluno se formar, ele vai para o mercado vai moldá-lo a essa necessidade. Ou, essa é a grande contradição do momento, e olha que eu tenho trabalhado com muitas instituições. Ou a IES, como um todo, promove uma ruptura paradigmática. Não, vou fazer uma ruptura paradigmática, vou mudar isso, vou correr o risco, vou começar do zero, vou trazer a inovação, vou trazer as startups, vou pensar um projeto novo, acadêmico. O empreendedorismo, como outros também, não vão mais funcionar como penduricalho na minha matriz curricular, ele vai entrar na essência, vou criar uma cultura de inovação e de empreendedorismo na minha instituição. É um risco, porque você pode ser avaliado por um grupo de pessoas do Ministério que chega aí e não concorda, prefere a cartilha que está expressa nos atos normativos do Ministério da Educação, né? Então, é um risco. Eu já vi vários projetos pedagógicos inovadores serem bombardeados por avaliadores, enfim. Então, a gente precisa ter essa ideia de que a educação vive hoje essa contradição. Implanta um modelo que vai dar conta dos desafios e das grandes crises desse século, ou continuo ensinando infectologia sem tratar do coronavírus, sem pensar na possibilidade de uma pandemia, sem pensar os cursos da saúde na ideia, e este não será o único vírus. Não sou eu que falo, né? Não será, outros virão. E aí, com tão complexo quanto, ou mais. E aí a gente pega a maioria dos currículos dos cursos da saúde ainda trabalhando a pneumonia somente, isso, aquilo, sem dar essa visão da inovação. E isso, né, também está num livro que eu gosto muito, que é do Harari, que é o livro intitulado 21 lições para o século XXI. É um grande clássico, já eu não preciso fazer a propaganda, porque o garoto propaganda desse livro é Obama, né, que em todas as entrevistas cita o Harari, que hoje é um israelense maravilhoso, que está fazendo a cabeça do mundo, do planeta. E Harari nos diz o seguinte: no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Então, quem tem clareza é poder. E o que é clareza? Clareza é uma formação acadêmica que leve os alunos não trabalhem com o aluno no ensino, mas trabalhem com os alunos, com os estudantes a aprendizagem. E que torne o aluno protagonista do seu processo de formação. E que ele aprenda a aprender. E quando você trabalha o aprender pelo aprender, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar exatamente o dom da seleção e do discernimento.
Porque hoje, a qualquer teclado, qualquer tela, você tem inúmeras informações. É live como eu nunca vi tantas na minha vida, né? É muita informação. Nós estamos vivendo acirradamente essa era da informação, muito disponível, tudo à disposição. E o que a educação precisa nesse processo novo, nesse modelo novo de educação para o século XXI? Ensinar, trabalhar com os alunos, como selecionar o que vale a pena ser consumido, que é inovador, que tem relevância, que é bem feito, que vai agregar valor, daquilo que é cópia, que é mal feito, que não acrescenta, que não agrega. Então, isso já é uma grande competência a ser trabalhada pelas instituições de educação básica e superior. Que ele saiba onde investir, o tempo dele, o recurso dele, o que vale a pena ser consumido e o que não vale. E não só não ensina, pelo contrário, ele vai desaprender. Ele está lendo coisas, consumindo coisas ultrapassadas, que não acrescentam absolutamente nada. E por que é importante essa questão do poder? Porque cabe à educação imprimir poder na formação dos estudantes. Nós queremos estudantes empoderados, que serão profissionais, cidadãos empoderados, que sabem ser críticos, analisar, que sustentam um diálogo, que conseguem refletir e conseguem propor. Exatamente para que a gente não continue ouvindo a crítica, a gente escuta já há muitos anos, que quando um egresso de um curso superior chega ao mercado, o mercado tem que capacitá-lo quase que do zero. Apesar de ele ter ficado 4, 5, 6 anos em uma instituição. Ele chega no mercado e a grande constatação é que eu estudei 5 anos, 4 anos, 6 anos e hoje eu chego no mercado e não me identifico. E a minha contribuição é pequena nesse processo. E aí eu trago um pouco esse Rui Fava, que também é um cara muito interessante, até um artigo que o Carbonari socializou para todos nós numa rede social, uma mídia, que fala exatamente básica, o que deve ter, que preocupação a educação superior deve ter no século XXI. Menos ensino e mais aprendizagem, deve ensinar a pensar e o que pensar, não pode fugir dessa relação com a sociedade, com o mercado, chega de ensino idealizado, o ensino tem que ser o real, o concreto, não é? E tem que saber definir o que oferecer a partir do novo e como o aluno tem que aprender. Muito poucas instituições trabalham um método com o aluno. Ensinam o aluno um método. O método é fundamental. Como é que ele deve estudar? Qual é o método? Ele tem que partir não da solução pronta, ele tem que partir do problema, da dúvida, porque o século XXI não quer mais resposta. O século XXI precisa e demanda perguntas. Você tem que partir de perguntas para que os alunos busquem as soluções e que eles sejam capazes de formularem novas questões mais complexas do que aquela que você forneceu. E, para isso, tem que ter um projeto pedagógico institucional, não é? Diferenciado, inovador, tem que ter um corpo docente, porque o docente não é mais o protagonista do processo, não deve ser, é o mediador, a função dele aumentou muito. Então, é fundamental trabalhar com docente, com tutor, com preceptor. Então, perceber nessa revisita, nessa ressignificação, qual é o perfil do corpo docente que vai atuar junto com esses alunos. E esse perfil é fundamental. E eu vou trazer aqui um exemplo rápido do curso de enfermagem, né? Que é uma área que eu conheço mais de perto. Então, assim, hoje, para você ser um professor capaz de trabalhar, e é trabalhar mesmo, não é mais dar aula, isso acabou. Você está trabalhando com esses alunos a formação deles. Nesse trabalho, qual é o perfil que um corpo docente deve ter? Ele deve ter, sim, um domínio conceitual forte das teorias, das teses, enfim, mas ele precisa ter uma imersão na prática. Ele precisa ter uma ligação estreita com o mercado.
ele precisa conhecer essa realidade prática. Agregado a isso, ele precisa ter um domínio da pedagogia. Lamentavelmente, né, muitos professores, inclusive da educação superior, eles acham que basta ser um bom engenheiro, basta ser um bom médico para ser um bom professor. Não é assim que as coisas acontecem. Eu estou tendo o privilégio de conversar aqui com vários professores, eu estou vendo aqui na tela, né, nessa segunda tela que eu estou usando. Então, assim, não é assim. Ser um bom engenheiro não garante que você será um bom professor, por mais títulos que você tenha. Porque o título também é importante na formação acadêmica, mas ele não é decisivo. Então, é fundamental que, além do domínio da sua área de conhecimento, atualizada, sabendo das inovações, se apropriar, ter o domínio da pedagogia. Eu, depois já de mestrado feito, já formada, vi a necessidade de fazer um curso de licenciatura. Voltei, né, já com uma série de titulações, só não estava ainda no doutorado, mas fui fazer um curso de licenciatura, porque é a minha profissão, ser professor. E a pedagogia é uma ciência, é uma ciência. E é uma ciência que trabalha técnicas, métodos, recursos, como abordar, como trabalhar. Eu aplaudo cada educador, cada pedagogo que eu conheço, eu aprendo demais com todos eles. Então, assim, esse perfil tem que ter uma formação sólida, boa, atual, na área do conhecimento, agregar o conhecimento da pedagogia e trazer um terceiro elemento que hoje é fundamental, que é o domínio tecnológico. Não dá para não começar a brincar por aí. Então, é o mínimo para você começar a construir um perfil de um corpo docente que vai atuar nessa era. E, já procurando encerrar, como é que as IES podem proceder a essa mudança? É muito difícil, é muito complexo. Por quê? Não tem receita, não tem protocolo para dizer faz assim, 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 assim. Ela precisa se conhecer, ter um diagnóstico profundo, real, sabendo das potencialidades e fragilidades. E uma coisa legal que eu vi na literatura e que eu acredito e que eu tenho muitas experiências por conta da consultoria, com muitas instituições que estão trabalhando dessa forma, que é exatamente transformar o campus universitário numa grande área de convivência, uma grande área de empreendedorismo, não ter mais aquela clássica divisão. 80% do meu campus universitário é dedicado ao modelo tradicional, mas eu tenho aqui um laboratório experimental de empreendedorismo, tenho aqui um laboratório meio experimental de inovação, tenho aqui uma sala invertida que vai me permitir ensaiar um pouco as metodologias. Isso era na primeira fase. Hoje, dada a complexidade, o que é necessário que os educadores pensem, que os dirigentes pensem, é transformar o campus numa startup. Essa aproximação é fundamental. Aprender com essa garotada. Aprender com essa garotada. Ter sala de jogos, trazer a tecnologia, aprender com essa garotada. E transformar o campus num grande cenário de troca, de convivência, de aprendizagem, de inovação. Tudo misturado, todo mundo junto, ninguém no seu quadrado. Acabar com os quadrados. Misturar professor, dirigente, aluno. Eu tenho experiências, né, inclusive, aprendendo muito com Ser Educacional, lá com o Jânio, que tem essa visão. Eu tenho aprendido demais com a equipe do Ser Educacional, da Uninasal. O Jânio tem essa cabeça, e isso me fez refletir, porque eu ainda tinha eu tenho ainda, né, até pela minha geração, e tinha um traço muito rígido com o academicismo, com os ritos acadêmicos, né? Quem me conhece sabe, né, que eu gosto do rito, mas você pode inovar sem abrir mão da tradição acadêmica, porque a universidade é um patrimônio da humanidade. Então, não precisa abrir mão do rito, da tradição. O que precisa é minimizar e ouvir as críticas. Adultos e jovens estão saindo das instituições, não é agora por causa do coronavírus, não. Ou não entram ou estão saindo, pessoas brilhantes, pela crítica de que é muito teórico, que os professores não sabem fazer, só sabem reproduzir, pela crítica do afastamento com a realidade concreta vivida.
Enfim, então é preciso transformar o campus nesse cenário que é um cenário da era pós-digital. Então, isso é fundamental, não é simples, mas é preciso fazer. Então, essas coisas precisam circular no campus universitário. Seu dia a dia, seu cotidiano. E eu tenho essas experiências com outras instituições, com a Unicristos, que está caminhando para esse processo fortemente, para o ser educacional, enfim, impactando e mostrando que dá para, sem desprezar o rito, a tradição, porque Janguier é uma pessoa que gosta da tradição, Zé Rocha também, esses grandes reitores e mantenedores, mas trazendo a inovação como não mais um elemento periférico, mas para o DNA da instituição. E aí eu queria fazer uma coisa rápida, né? Não sei se vai ser rápido, mas Janguier me dá aí mais alguns minutos, porque eu estou falando, talvez, não para todo mundo que milita na educação, né? Para outras pessoas, empreendedores de outras áreas. Então, assim, eu não sei se todos sabem, claro que eu estou vendo o Décio sabe, o Bruno sabe, Zé Rocha sabe, Bárbara, quem está na educação sabe. Mas eu acho que é importante, na nossa militância, na educação e fora dela, mostrar a relevância do setor privado na educação superior brasileira, né? Talvez as pessoas não tenham noção da importância estratégica do setor privado hoje na educação superior. Eu sei que Janguier domina isso, claro, totalmente, Celso Nisquet, Zé Rocha, todos nós que militamos na educação superior, conhecemos profundamente. E uma coisa importante, estou falando rápido para o tempo dar, que eu quero falar muita coisa, então, assim, a coisa importante é que esses são dados oficiais, dados do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, trazidos pelo último censo, em 2019, publicado, é o último censo do Ministério da Educação, que mostra que, hoje, tem aqui os gráficos, mas eu vou rapidamente colar aqui numa cola que eu fiz. Sabe quantas instituições de educação superior tem o Brasil hoje? Nós temos 8.450, nós temos 2.500 instituições, 2.537 instituições de educação superior no Brasil, públicas e privadas, tá certo? Sabe quantas de 2.537 são privadas? 2.238. Sabe quantas instituições são públicas? 299. Então, 299 instituições são universidades e institutos federais. E, na verdade, o setor privado tem essa composição. O setor privado responde, em 2019, quando o censo foi divulgado, porque 2020 está em preenchimento, 88,21% das instituições públicas no país. Então, a educação superior brasileira é majoritariamente privada. Dá uma contribuição ímpar, e eu vou fazer uma ponte com o coronavírus. Vou me permitir fazer esse ensaio, que é um artigo que eu estou acabando de fechar com a participação do Bruno, da Bárbara, de alguns amigos meus, que estamos trabalhando junto nesse e-book que a gente vai publicar. Veja, nós temos 8 milhões de matrículas nos cursos de graduação, somente, tira o estrito senso. 8 milhões de matrículas nos bacharelados, nas licenciaturas e nos CSTs. Sabe quanto de matrícula, a importância do setor privado, o número de matrículas? Mais do que 78%. Então, o setor privado tem 88% da capacidade física instalada de instituições e mais do que 78% de matrículas hoje funcionando, além de ser um grande empregador, um grupo que realmente resolve e contribui para o crescimento do país. E por que isso é importante? Ele é um setor estratégico que merece ser olhado desse lugar. Por quê? Se nós tivéssemos apenas 11%, que é o número de instituições públicas contribuindo com a educação superior, somente essas, sem a participação do setor privado,
hoje nós não teríamos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos. Estou pegando o exemplo do coronavírus. Não teríamos. Porque quem, de fato, há mais de 10 anos, entrega ao mercado de trabalho engenheiros, advogados, professores, médicos, enfermeiros, enfim, em todas as áreas, é o setor privado. O setor privado responde por mais de 80% dos profissionais que levam o Brasil e desenvolvem esse país. Então, isso é muito estratégico, né? Eu andando no outro dia numa unidade de saúde, que eu fui olhar de perto para poder escrever esse documento, né, que eu gosto de ir lá olhar, de 6 enfermeiros com quem eu conversei, que estão dentro da UTI, cuidando dos pacientes. 6. Os 6 são formados por instituições privadas. Conversei com 4 médicos. Dos 4, 3 formados em instituições privadas. Aqui da região centro-oeste, onde eu visitei essa unidade. Então, veja a importância estratégica desse setor, né? E aí, o que a gente vê? Quais são as marcas do século XXI? As marcas do século XXI, eu já vinha falando, e os meus 2 colegas que falaram antes trataram muito bem essa questão, é a era da solidariedade, da compaixão, do menos é mais, né, inverso, mais era menos, agora o menos é mais. Então, esse século XXI é muito complexo, é muita crise, é uma redescoberta, é trazer os valores humanistas, mas numa outra moldura, num outro patamar. E Kim Robson, de novo, eu trago o Robson dizendo que a humanidade nunca enfrentou tantas e tão rápidas mudanças quanto as de hoje. 2019, que ele escreveu essa citação. E como se isso não bastasse, essas mudanças não têm precedentes. Olha aí, não tem precedentes. Então, não tem histórico acumulado, não tem modelo a ser seguido. É viver e criar o modelo. Então, não tem precedentes. Não sabemos como as complexidades do presente vão se manifestar no futuro. Vivemos uma época de mudanças revolucionárias. E essas mudanças revolucionárias, ele aqui não está falando metáfora, é verdade, são mudanças revolucionárias. E a marca que pode emblematicamente mostrar tudo isso, né, do século XXI, é o coronavírus. Eu não sei se todos já se deram conta, mas ele surge oficialmente, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, no dia 31 de dezembro, quando nós estávamos abrindo champanhe, brindando, se abraçando, todo mundo numa confraternização, desejando um feliz ano novo. No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde noticia, declara a presença entre nós, no planeta, de um vírus chamado coronavírus. Não é? Global, é um vírus interdisciplinar, global, coisa rara, global, interdisciplinar, planetário, altamente virulento, raro, altamente virulento, tem um poder altíssimo de morbidade e mortalidade, e ele leva como consequência a necessidade de um grande quantitativo de hospitalização. E aí o setor saúde não está preparado para responder. Não que os procedimentos médicos de saúde não dão conta de tratar um cliente, um paciente de coronavírus. Dá conta, sim. Tecnologia dá, a ciência tem resposta. O problema está de uma outra natureza. É que os sistemas de saúde no mundo e no Brasil não estão preparados, instrumentalizados para dar conta desse problema grave que demanda a unidade mais complexa, mais difícil em uma estrutura hospitalar, que é a unidade de terapia intensiva. Eu posso falar porque trabalhei 5 anos, né? Que eu tive dupla militância um tempo, durante 5 anos eu trabalhei em 2 grandes unidades de terapia intensiva. Então, assim, é a mais complexa, mais do que um centro cirúrgico, é a mais... E esse paciente, ele precisa desse tipo de leito e desse tipo de cuidado.
E aí o sistema não está preparado para isso. Então, o que o coronavírus também nos mostra, a Covid-19 nos mostra? Que o mundo investiu errado. O mundo tem que investir em ciência, tecnologia, saúde e educação. Eu inverto. Eu digo que o mundo, os investidores, as políticas, os governadores, os presidentes, quem define tem que investir em educação, educação e educação. E por que eu falo educação, educação e educação? Porque o que vem logo a seguir, que é a ciência, a tecnologia e a saúde, decorrem da educação. Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem saúde com qualidade, competente, sem educação. Porque é a educação que transforma, é a educação. Eu estava até conversando no outro dia, rapidamente também, com o Bruno, com esse grupo que eu trabalho muito próximo, no dia a dia, e estava conversando e dizendo assim, o dinheiro hoje compra hospital de campanha, compra IPI, está difícil, porque a China monopolizou, mas compra. Compra medicamento, o dinheiro compra. O dinheiro só não compra o profissional. E se nós tivermos carências de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, por adoecimento, porque teve uma política equivocada no Brasil que restringiu a abertura de novos cursos, porque não previram que isso ia acontecer, falta de previsão do futuro, se não tiver, o dinheiro não compra isso. Porque um bom médico, instrumentalizado para atuar com esse nível de complexidade desse paciente, ele precisa, no mínimo, Zé Rocha é médico, pode corroborar. Ele precisa, no mínimo, de 6 a 8 anos de formação. Um enfermeiro, para entrar numa unidade de terapia intensiva, manusear todos esses equipamentos, que são todos digitais, atuar, saber fazer, ter iniciativa, corresponder à gravidade do problema, precisa, no mínimo, de formação, 5 a 6 anos. E isso não tem dinheiro que compre assim, porque não tem estoque. Não é uma fábrica que vai fazer. Isso precisa de mais educação e mais educação. Não é? E aí o setor privado é estratégico, é fundamental nesse processo. Aqui eu trouxe o cisne negro, em homenagem ao Zé Rocha, que adora quando eu falo sobre o cisne negro, né, Zé? Então, aqui, na verdade, tem essa grande publicação, né, que é do Taleb, que é importantíssima, que ele diz o seguinte, o que é um cisne negro? Ele escreveu isso há muitos anos, e agora eu posso, né, me apropriar do pensamento do autor e dizer que o coronavírus é o nosso cisne negro nesse início do século XXI. Uma outra coisa também, para não terminar assim com tanta negatividade, é dizer que Leandro Carnal nos fala que, historicamente, depois de eventos tão sérios, tão graves como este, após esses eventos, a humanidade responde com muita festa, com muita felicidade. Aprendeu muito, mas as respostas, historicamente, na evolução científica e na evolução humana, as respostas são respostas muito mais solidárias, humanas, festa, muito mais convívio, as pessoas são mais felizes porque passaram por esse processo e aprenderam com esse processo. Uma outra coisa boa também, que Karnal aponta no livro dele e em algumas falas que eu tenho ouvido, é o seguinte, que 3 eventos, e eu já estou concluindo, 3 eventos aceleram os processos que estavam em curso ou que estavam adormecidos na história da evolução do pensamento científico. As guerras, as revoluções, aconteceu com a Revolução Francesa e com as pandemias. Tudo passa a ser diferente. Então, nós vimos isso agora na educação superior. O rompimento do preconceito com a educação à distância. Trabalho remoto se colocando como a única possibilidade. A educação à distância veio para ficar em todas as áreas, sem restrição. E, na minha opinião, na opinião de muitos com quem eu converso e aprendo, esse episódio do coronavírus e desse fato que nós estamos vivendo acelerou
o processo de desregulamentação da educação superior no Brasil, que é rigidamente regulamentado. É o grande momento, comprovadamente, que é possível juntar presencialidade e educação à distância no mesmo projeto, na mesma área, de maneira híbrida, ou na mesma disciplina. Eu não preciso mais ter essas caixinhas tão marcadas como o MEC deseja e sempre apostou. Então, eu penso que essa experiência é uma experiência muito importante, porque nós tínhamos começado um debate de desregulamentação em 2019, impulsionado pela BMS, impulsionado pelo Fórum, e hoje o fato foi tão maior que ele atropelou o debate. E o MEC teve que publicar portarias, e o Ministério da Saúde também, até acelerando formação de médico, de enfermeiro, de farmacêutico e fisioterapeuta. Eu não vou entrar no detalhe, porque a gente vai conversando e eu estou à disposição sempre do êxito de todos vocês, meus amigos queridíssimos, que eu só aprendo. Então, assim, como é que as instituições podem sair dessa contradição e promover essa ruptura de paradigma? Eu tenho vários caminhos, mas um dos caminhos que eu sugiro é a parceria. É a parceria. É a parceria, é o intercâmbio, é a internacionalização, é frequentar os programas de internacionalização promovidos pela BMS, o do êxito, que vai sair, se Deus quiser. Então, tudo isso é a parceria, porque é uma ciência, não é improviso, não é empírico. Então, eu preciso ver como Israel faz. Eu preciso ver como é que o Vale do Silício faz. Eu preciso ver como é que o Canadá conseguiu chegar a ser um dos segundos. Eu vi isso no material que o Jânio me mandou. Como é que o Canadá chegou a ser o segundo país com um perfil mais empreendedor? Eu preciso saber como é que o Japão funciona. E aí eu já faço uma propaganda. A missão da BMS ia ser esse ano, talvez ficou para o ano que vem, será no Japão, e do êxito será em Israel. Dois polos importantíssimos para nós olharmos como é que essa coisa se dá, com muita qualidade e muita seriedade. Então, um dos caminhos que eu tenho sugerido a todas as instituições que eu atuo, que eu ajudo, que eu colaboro, é buscar uma parceria com quem sabe fazer, com quem tem o domínio técnico e sabe fazer. E o êxito é dessas grandes possibilidades. O êxito foi fundado, foi criado por empreendedores experientes, empreendedores que sabem de onde estão falando, o que estão fazendo. Tem um grupo riquíssimo de pessoas atuando junto ao êxito, cada dia agrega mais valores, mais pessoas. Então, eu acho que é o caminho. O caminho não vai se dar dentro da própria instituição. É muito difícil. Fica muito endógeno. Você parar a roda para consertar o carro. É muito endógeno. É preciso ter um olhar externo, não é? Ter um olhar, uma possibilidade de um diálogo, de uma relação dialógica mais frequente. E vai se dar com o mercado, vai se dar com a empresa, vai se dar com a sociedade. Mas é preciso ter um eixo aí que rompa com a endogenia, que traga o novo e diga, olha, estamos juntos. E o êxito, na minha opinião, é esse caminho. O êxito oferece uma série de produtos. Hoje mesmo eu participei muito rapidamente, Rony? Sem querer me denunciar, mas eu participei muito rapidamente da reunião do Comitê de Educação, até porque eu estava me preparando, botando perfume aqui para a reunião, tendo que arrumar o cabelo e tal. Então, assim, eu vi a riqueza do debate hoje. Eu vi o Lucas apresentando coisas maravilhosas, a empolgação de todo mundo que trabalha, que está atuando no Comitê de Educação. Então, esse tem muitos cursos, muitos seminários, muito congresso, e mais do que tudo isso, ele tem, de fato, um acúmulo na área do empreendedorismo por conta de todos os empreendedores e pessoas que fazem o êxito existir, com a liderança do Janguier, que eu já não preciso mais dizer, que todos nós conhecemos e estamos, no primeiro momento, fomos por ele. Eu sou muito verdadeira, Então, assim, fui por ele, ajudo naquilo que posso, na elaboração de documentos, enfim,
por ele. E agora não é só por ele, é também por ele. É por tudo que eu tenho aprendido e tenho trocado com vocês. Então, aqui, né, eu estou linda aqui nessa foto, a foto da inauguração, aqui Janguier e Rony, aqui ouvindo as pessoas dando seus depoimentos, e fazer com quem sabe fazer, né? Não tem tempo, o tempo não para. A realidade é crua, é perversa. Né? O que são 70 anos numa existência, 80 anos numa existência? Nada, nada, pelo acúmulo que a gente tem que fazer. Então, tem que aprender com quem sabe. E eu aprendo com quem eu sei que sabe. É aqui que eu vou beber. Essa é a minha fonte. A minha dúvida, pegar o telefone, ligar, mandar mensagem, é com o Zé Rocha, é com o Rony, e com ele, que realmente, desde o início, quando eu o conheci há muitos anos, virou para mim uma referência de pessoa humana e de intelectual e de empreendedor. Então, assim, o Êxito tem um documento que eu acho que é riquíssimo, né, que foi coordenado pelo Nisquet, que é o documento das diretrizes curriculares, que orienta todo esse escopo da educação promovida pelo Êxito, tem aí mais de 200 cursos já disponíveis, uma plataforma brilhante, eu quero parabenizar a todos. E aqui esse documento traz as competências, eu não vou ler, dado o adiantado da hora, mas esse documento aponta as competências de um empreendedor, né? Competências pessoais, técnicas e gerenciais, que precisam estar presentes nos projetos pedagógicos, claramente presentes nesse processo. Então, assim, eu quero agradecer muito o convite do Janguier, quero publicamente aqui agradecer ao meu grande amigo, queridíssimo amigo, Dr. Bruno Coimbra, que não só está sempre comigo, todo dia, nós estamos num plantão chamado Plantão Coronavírus, pelas entidades, e eu falo mais com o Bruno do que com meu marido, que é com o Fernando, toda hora, toda hora. Além disso, eu quero agradecer publicamente porque o Bruno me deu esse suporte técnico, que eu não tinha. Ele ontem, 10 horas da noite, trouxe essa tela aqui em casa, veio aqui, está ali me monitorando. Então, assim, eu quero agradecer muito, viu, Bruno? Você, além de ser muito competente, é um grande camarada, um grande companheiro. Tá? Não é à toa que eu digo que você é o meu terceiro filho. Eu tenho 2, eu digo que ele é o terceiro. Né? E agradecer também muito carinhosamente, a Mirella e a Carol, né? Por terem me mandado ontem à noite essas fotos, que eu não tinha, muitas, e hoje elas se viraram e rapidamente, com muita competência também, mandaram as fotos, o tempo todo preocupadas comigo, me orientando. E agradecer a todos os meus amigos, ao Zé Rocha, ao Décio, ao Daniel, à Bárbara, todos que eu estou vendo aqui, ao Rony que esteve lá na solenidade, onde eu fui homenageada pela Uninassal em fevereiro, né, Rony? Naquele dia a gente não imaginava que íamos passar 6 meses aí com muita dificuldade, mas eu tenho certeza que daqui a pouco estaremos todos juntos, Zé Rocha, estaremos todos juntos, abraçados, tomando aquele vinho maravilhoso que eu adoro, que Janguier sabe, não é? Todos vocês sabem que eu tenho várias coisas que eu gosto, claro, mas eu vou abrir aqui um pouco as minhas questões mais pessoais. Eu amo vinho de boa qualidade, não é por causa do coronavírus que eu vou mentir, de boa qualidade, eu trabalho para isso, eu mereço, né? Champanhe, também de boa qualidade, e doce de leite, são as minhas 3 grandes paixões, além da minha família, chocolate não, mas além da minha família, dos meus amigos, da família Janguier Diniz, que eu amo demais, Janguier, Jânio, Sandra, todo esse grupo, eu tenho 3 coisas que me pegam pela boca, né? É o vinho, é o champanhe e é o doce de leite. Gente, muito obrigada. Desculpe que eu falei demais, mas Janguier sabe que eu adoro conversar, adoro falar, e estou muito carente de vocês também, né? Muito obrigada. Deus abençoe, professora. Yara, Parabéns. fiquei muito alegre com sua explanação aí, com suas palavras, não só sobre empreendedorismo, mas sobre educação, né? Sobre saúde, sobre a vida, né? Quero agradecer as suas elogiosas palavras para com a minha pessoa, para com a minha família, para com a família do Instituto Êxito. Você
é uma das precursoras da ideia do Instituto Êxodo, está com a gente desde o início. E foi extraordinária a sua apresentação, a sua palestra sobre empreendedorismo, educação empreendedora como referencial para o século XXI, né? Você analisou, traçou um paralelo entre educação empreendedora e empreendedorismo, analisando o empreendedorismo como ciência, né? Eu digo que empreendedorismo é estado de espírito, né? É atitude, é ação, é transformação de pensamentos em ação e sonhos em realidade, com criatividade e inovação. Você analisou muito bem a importância da criatividade e da inovação para o empreendedor, para o empreendedorismo. E a gente diz que ter ideias é ser criativo, mas de nada basta, né? Não basta apenas ter ideia se você não age, se você não é proativo para transformar aquela ideia em ação, porque não existe inovação sem ideias e sem ação, né? Porque apenas ideia é você não fazer nada, você tem que agir, você tem que ser proativo para poder inovar, porque inovação nada mais é do que transformação de ideias em ação. Você falou também sobre as normas educacionais brasileiras, como o Plano Nacional de Educação, que não tratam da educação empreendedora, nem a LDB, nem o Plano Nacional de Educação, de fato, né? E deveria tratar, né? Porque hoje a gente não forma mais profissionais para que lute por um emprego, para passar no concurso público. A gente não forma mais aqueles profissionais em busca da empregabilidade, até porque os empregos, a maioria dos empregos que existem hoje aí, Yara, vão ser substituídos em pouco tempo pela inteligência artificial e pela automação. Pesquisa da sua universidade, da UNB, de 2018, diz que em pouco tempo, 70% dos postos de trabalho que existem hoje serão extintos, outros surgirão, né? Daí surgirem até algumas correntes, uma que de forma pessimista, né, chamada de corrente robocalíptica, né? Porque diz que vai haver uma enxurrada de desemprego, né? Então, ela traça um paralelo entre a tecnologia e o apocalipse. Vai haver a corrente chamada robocalipse. E tem outras correntes das quais eu me filio que diz que vai haver, sim, vai haver uma substituição, uma adequação dos empregos que existem outro por outros. As pessoas vão ter que se preparar para se adequar. Daí a importância não só da informação, né? Porque a informação por si só é um dado bruto, mas do conhecimento e até da sabedoria nessa sociedade que está deixando de ser meramente globalizada e sociedade do conhecimento também, para ser uma nova sociedade da cooperação, da colaboração, em virtude dessa pandemia que surgiu aí, que está mudando a vida da gente radicalmente, né? Então, hoje não formamos mais profissionais em busca do emprego, mas profissionais que sejam verdadeiros empreendedores, porque a gente almeja hoje preparar o profissional para a trabalhabilidade, né? Para ser empreendedor de si mesmo, inicialmente da sua vida e depois dos negócios. Foi-se o tempo da empregabilidade para a trabalhabilidade. De maneira que quero agradecer extremamente pelas suas palavras, sou muito grato, inicialmente a Deus por contar com a sua amizade, com a sua colaboração, inicialmente na BRAF, depois na BMS, antes na minha vida, antes nos meus negócios, como nossa consultora, foi nossa primeira consultora, né? E eu acho que eu fui o seu primeiro cliente formal. E vejo aí Zé Rocha, vejo Décio, vejo Daniel, que fazem parte do nosso time, os lutadores guerreiros que vivem lutando para defender a educação brasileira, a educação como um todo, né? Não só a educação superior, mas a educação como um todo, para melhorar, fomentar, criar, gerar, transformar e melhorar a educação brasileira, porque eu sou adepto da sua corrente, né? Para mudar o mundo, em primeiro lugar vem a educação, em segundo lugar vem a educação, em terceiro lugar vem a educação, em quarto lugar vem o empreendedorismo. A educação muda vidas, histórias e destino, mudou a vida
A minha história, meu destino já mudou de muita gente. As pessoas que estão aqui nos vendo, mudou a vida de todo mundo. E o empreendedorismo transforma vidas também e gera riqueza, renda, gera empregabilidade, gera trabalhabilidade, por via de consequência gera empregabilidade e faz com que você adquira uma das formas de riqueza, porque existem várias formas de riqueza, né? A menos importante, mas é importante também, é a riqueza material e a riqueza financeira. Mas a gente tem que, antes, ter a riqueza da saúde, que é o primeiro tipo de riqueza, né? Porque sem ela não adianta nada. Temos que ter a riqueza familiar, temos que ter a riqueza do conhecimento, né? Que é de extrema importância. O conhecimento hoje é uma riqueza, porque a gente vive na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Tem a riqueza do relacionamento, do network, tem a riqueza espiritual, tem a riqueza do propósito, da missão, né? Qual é o nosso propósito de vida? Isso que nós estamos fazendo aqui é um dos nossos propósitos, é a gente inspirar as pessoas, a gente transmitir aquilo que aprendemos, conhecimento para as pessoas, para que elas sejam inspiradas, para que elas possam acreditar nelas, né? Para que elas adquiram, se autoconheçam, adquiram habilidades socioemocionais e também, por que não, as técnicas para que possam transformar e mudar de vida, né? Então, sou muito grato a você, muito grato à sua palestra, às suas palavras, e acho que todos adoraram, foi extraordinário. E agora vamos abrir, já passamos da hora, mas está tão bom que vamos abrir para perguntas aí. Primeira pergunta. Posso? Claro, Rony. Doutor Yara, parabéns pela sua apresentação, por todo o conhecimento que nos transmitiu, como disse o nosso Paulo Chanan, de forma pontual e brilhante. Nós estamos passando por um momento que eu avalio como se fossem 3 ondas, né, que a gente precisa superar para não afogar. A primeira onda ali é o medo, aquele start do processo, onde as instituições precisaram se adaptar, de transformar 5 anos em 5 dias, muitas delas, as pequenas, para poder transmitir o conhecimento de forma remota. No segundo momento, a gente tem que avaliar isso. Como é que foi essa entrega? Foi efetiva? Quais são as ferramentas para realmente sabermos se nós conseguimos o processo de aprendizagem? E a terceira onda, eu imagino que será esse retorno, mesmo que seja paulatinamente, mesmo que seja com 1, 2 metros de distância na sala, os protocolos, mas são 3 momentos, eu queria a sua síntese, eu acho que até em consonância com o que o Lucas perguntou também ali no chat, a sua visão sobre esses 3 pontos, como a senhora enxerga, professora, querida amiga, essas 3 fases desse desafio imenso que as instituições estão passando, em especial as pequenas, né? Bom, eu agradeço aí a pergunta, realmente é uma pergunta complexa, daria para a gente conversar mais meia hora, né? Mas é um grande desafio. Primeiro foi a surpresa, né? As instituições foram surpreendidas. E, claro, cada instituição, pública e privada, cada instituição se encontra numa realidade, num patamar. Aquelas que sempre ou ultimamente investiram em inovação, né, isso é o que eu penso, aquelas que investiram em inovação, que trouxeram o conceito de empreendedorismo, por isso quando eu falo educação, 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 e não atrelei a palavra empreendedorismo, é que para mim não tem educação se não tiver empreendedorismo. Certo? Hoje, para mim, já é um fato. Então, assim... E que toda educação é inclusiva, né? É inclusiva. Toda educação é inclusiva. É inclusiva. Então, o que eu parto? Eu estou partindo de um pressuposto, né, que, aí não repito, porque a concepção que eu tenho de educação é que toda educação é um ato político, eu não preciso dizer projeto pedagógico político, projeto político pedagógico, educação política. A educação é um ato político, é técnico e tem o empreendedorismo como base. Hoje, não se admite mais uma educação sem o empreendedorismo, né? Então, a educação hoje, para o século XXI, tem que ter essa modelagem, essas características, né? De empreendedorismo, de transformar aquele sentimento inerente
do ser humano em uma coisa científica, trazer as possibilidades, mostrar os vários cases. Então assim, as instituições que vinham nesse processo de valorizar a inovação, de acreditar na educação à distância, de já ter um trabalho focado, né, na educação à distância, misturando com a presencialidade, essas instituições, independente do porte, enfim, da localização, elas estavam mais preparadas para o enfrentamento. Isso é óbvio, né? Elas já tinham cursos na modelagem híbrida, já tinham trabalhos na modelagem EAD, já estavam resolvendo essa ruptura paradigmática, trazendo todo esse arcabouço necessário. Então, essas instituições deram respostas mais imediatas, doídas, preocupantes, claro, mas conseguiram fazer a substituição da presencialidade para o trabalho remoto mais tranquilamente, né? Com um corpo docente mais envolvido, com tutores, com gestores já preparados para esse enfrentamento. Agora, como você muito bem colocou, aquelas instituições pequenas, e não são só as pequenas, tem instituição de médio porte até grande porte no Brasil, né? Em todas as regiões, também não tem essa coisa regional não, viu? Isso acontece, não é na Amazônia, não. Isso acontece em São Paulo, acontece no Paraná, acontece no Brasil inteiro, porque mais do que a questão regional, tem a questão da cabeça do mantenedor, da cabeça do dirigente, da cabeça do corpo gestor, certo? Então, é mais um preconceito que a gente tem que desconstruir, que no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, as coisas em si são assim. Não, pelo contrário, tem maravilhas, experiências maravilhosas, não é? Então, independe dessa localização, depende muito mais de uma postura, de acreditar, da crença que eu falei lá no início, da crença, de acreditar, ter crença e agregar valor. Agora, essas instituições que não fizeram, como eu chamo, para muitos amigos meus, Zé Rocha já ouviu falar isso, Paulo Chanan, meu grande amigo que está aí, Fran também, com quem eu aprendo muito, Simone Bergel, esse grupo todo com quem eu convivo, sempre, né, aprendendo. Então, veja, esse grupo que fez o dever de casa, eu sempre digo, né, fez o para casa, não deixou para fazer o para casa no momento de uma crise, tipo assim, agora eu vou me dar conta que eu preciso aprender EAD. Agora está difícil aprender o EAD, né? Está difícil. Não é impossível, mas é difícil, por uma série de fatores do próprio distanciamento social, enfim. Mas quem fez o dever de casa e teve visão, olha a visão aí, que é um dos elementos finais da postura empreendedora, teve visão, apostou corretamente na instrumentalização da sua empresa para esse momento ou um outro, acreditando que há sim qualidade, independente da modalidade e da metodologia, quem apostou, hoje, deu respostas mais efetivas. Com 5 dias, estava aí, né? Por quê? Porque o próprio Ministério da Educação deu 2 possibilidades. Quais foram as 2 possibilidades do MEC? Primeiro, substituir a presencialidade pelo trabalho remoto, pelo EAD. E segundo, suspender, entrar em recesso. Olha que absurdo. Quem fez essa opção, fez uma opção equivocada. Porque você, exatamente nesse momento, entrar em recesso, e os atos do MEC deram essas 2 opções, entrar em recesso, suspender, é matar o seu negócio. Eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando nesses março, abril e maio. Eu não paro de trabalhar, eu e a minha equipe. É reunião uma em cima da outra, é trabalho, e a gente teve que aprender fazendo. Então, assim, eu nunca, sinceramente, há muito tempo eu não trabalho tanto como eu tenho trabalhado nesses meses de março, abril e maio. Então, quem parou, e algumas instituições fizeram essa opção de parar, de dar recesso, isso é um absurdo, porque você perde o vínculo com o seu aluno, você perde o vínculo com o seu cliente, você perde o espaço de construir juntos a solução, né? Então, eu queria puxar um gancho, se você me permite,
sobre esse público de instituições que estão sofrendo e que não apostaram, né? Que não se prepararam. Eu acho que, assim como você aí, o meu negócio está indo também na contramão dessa crise, então a gente está falando todo dia com milhares de diretores e coordenadores que estão desesperados, e a gente está dividindo aqui basicamente os atendimentos em quem tinha aulas gravadas e quem não tinha, né? É quase que nem os leitos de hospitais, a gente está tendo que separar quem a gente atende aqui, priorizando de fato quem já tem o conteúdo gravado, porque quem não tem o conteúdo gravado vai enfrentar um outro desafio, que é onde eu vou gravar esse conteúdo, em que estúdio, né? E aí eu queria até pedir uma dica para você, porque hoje a gente vê que tem muitas plataformas que, como você falou, em 5 dias aí a gente consegue colocar no ar um sistema de EAD se você tiver o conteúdo. Mas para quem não tem um conteúdo, você acha que vale a pena a gente explorar outras formas de conteúdo, de produção de conteúdo, como, por exemplo, as lives, né, que ficam gravadas aqui e poderiam estar sendo armazenadas na plataforma da escola, né? Como você enxerga isso? Excelente a tua conversa, excelente. Está na hora de desconstruir, inclusive, que cada um tem que ter o seu conteúdo. Não, é como o Carbonari disse na live da Abraf, como o Carbonari falou na palestra, no seminário que ele participou aí do Êxito. Está na hora de desconstruir isso. Conteúdo é universal. Nós temos que ter estratégias e maneiras de ampliar o portfólio sem a necessidade de ter que ter o meu conteúdo. Tá certo? Então, assim, eu posso ter um banco... Oi? Perfeito. Não, perfeito. Eu posso ter um banco nacional ou internacional, e Harvard tem isso, e outras, Oxford já tem também, outras têm. Eu posso ter um banco de conteúdos, né, terceirizado, desde que atenda às identidades da instituição, o projeto pedagógico, mas aí quanto mais abrir a oferta, mais opções a instituição terá. Então, esse momento ele é tão agudo, tão complexo, que essa coisa da minha sala de aula, do meu laboratório, da minha biblioteca, do meu conteúdo, isso acabou. Está na hora de socializar. Está na hora de socializar espaços, enfim, e socializar conteúdos. Muito bem, Yara, muito obrigado mais uma vez pela excelente lição. Né? Quero agradecer a participação de todos dos ouvintes que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, e dizer que foi extremamente producente a reunião da tarde e muito mais producente ainda esses seminários, cujas palestras serão publicadas na nossa plataforma, né? Serão arquivadas na nossa plataforma do Instituto Êxito e vai ficar para sempre aí para aqueles que queiram beber desses conhecimentos publicados. Então, obrigado a todos, um grande beijo e até a próxima semana. Beijo para todos. Valeu.